tratadas pelo médico de família. Isto nunca andou, creio. Sim, isso nunca andou, mas também é preciso perceber, e esse é outro dos problemas, que ao longo destes 30 anos a rede de cobertura, quer em cuidados primários, quer até eventualmente em cuidados hospitalares, não foi assim tão geometricamente planeada. Neste sentido. E geometricamente não tenho aqui até um sentido positivo, que é, nós temos o país que temos, com uma distribuição demográfica claramente atirada para a zona do litoral, com apenas 3 grandes centros metropolitanos com dimensão, Porto, Coimbra, Lisboa. E temos a mania de que temos que ter um neurocirurgião, um otorrinolaringologista à esquina de cada rua. É impossível. A distância mede-se em tempo, não se mede em quilómetros, e o país tem uma rede viária fantástica, tem um serviço de transportes doente excelente, quer por via terrestre, quer por via aérea. Por outro lado, muitos dos centros de saúde que foram crescendo obedeceram mais a pressões regionais. Imagina o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, que diz: eu quero aqui um centro de saúde, oferta o terreno, oferece o terreno e depois faz a pressão necessária pela via dos aparelhos para que lá nasça um centro de saúde. Mas entretanto já foram extintas muitas unidades. Pois foram. E é preciso extinguir muito mais unidades hospitalares, encerrar muito mais urgências a alguns hospitais e algumas maternidades. Mas, repito, estamos a passar para aquilo que podemos discutir daqui a algum tempo. Bom, e também veja, por exemplo, como estão aí a crescer hospitais como cogumelos, por todo o lado. Quando nós temos uma capacidade hospitalar de agudos que é, a meu ver, já excedentária e pelo menos desproporcionada em relação à de cuidados continuados. Então, você acha que os hospitais privados que existem também não fazem falta? Não. Não? Acho que não fazem. Nenhuma? Vamos discutir isso? Vamos discutir isso a sério? Vamos lá. Então vamos lá. Quando eu digo que o Serviço Nacional de Saúde está, neste momento, ou pelo menos desde 2007, falido, digo com base em números. Mas eu diria mais, eu diria que provavelmente o sistema de saúde está falido em Portugal. Porque o sistema privado, que devia, a meu ver, para ser saudável, para termos de facto uma economia da saúde em Portugal, devia não estar dependente do financiamento público. Um dos grandes financiadores do sistema privado são exatamente os subsistemas públicos, a ADSE, é um deles. Quanto? Mas não só. Não sei dizer, o que me dizem do lado dos privados, eu não tenho esses números e, portanto, se me contradisserem, eu aceitarei, como é óbvio, é que corresponde aí a 21%. Mas, naturalmente, os privados dir-lhe-ão isso com muito mais segurança do que 21% dos 200 e tal? Não, do financiamento que os privados obtêm. Mas eles corrigir-me-ão, posso estar a dizer um número errado. Mas é um valor importante. Mas não é só esse. Sabe, para ter uma ideia, a despesa do Serviço Nacional de Saúde em fornecimento de serviços externos é de, num ano, é de 4,1 mil milhões de euros. Grande parte deste dinheiro, eu diria que provavelmente, não consigo dados na CSS seguros sobre isto, mas provavelmente 30% a 40%, são em cuidados de saúde comprados a prestadores externos. Sim. Análises, taques, ressonâncias, etc. Sr. Professor, não se esqueça do que vai dizer. E essas análises, esses taques, essas ressonâncias, podiam ser feitas no Hospital de São João, no Hospital de Santo António, no Hospital de Santa Maria, São Francisco Xavier, Egas Muniz, é isso que o senhor está a dizer? Em parte significativa, creio que sim. Mas são compradas. E, portanto, tal como, por exemplo, a hemodiálise crónica, que é toda feita em instituições privadas, enfim, toda, também podia ser feita nos hospitais? Todas. Neste momento, o sistema público, ou o serviço público de saúde,
o SNS está totalmente refém dos privados no que diz respeito à hemodiálise, porque não tem nenhumas condições para o fazer em termos privados. Mas noutras áreas, como das análises, da imagiologia, etc., tem capacidade instalada, que devidamente rentabilizada num conceito empresarial do termo, ou seja, rentabilizando os ativos, de facto, tinha a sua capacidade de resposta muito aumentada. Mas, portanto, independentemente de discutirmos isso e de vermos como é que depois isso poderia ser corrigido, a verdade é que 30%, 1.000 milhões de euros ou talvez mais, saem do Serviço Nacional de Saúde e vão pagar serviços prestados pela privada. 4,1 mil milhões de euros, disse o senhor. Isso é despesa em fornecimento de serviços externos, mas essas envolvem a água, a eletricidade, sim, o gás, a alimentação, essas coisas todas. Estou a referir-me só à parte que tem a ver com os serviços... São 40% da despesa, praticamente. Por outro lado, com esta capacidade instalada, que há um bocadinho referi, em termos de recursos humanos e até em termos de instalações para fazer cirurgias, em 2010 mais de 61 mil cirurgias foram feitas nas instituições privadas, porque os doentes ultrapassavam o tempo de espera. O tempo de espera mínimo ou máximo para que fossem operados. Nos hospitais públicos. Nos hospitais públicos. Repare que recentemente saiu um despacho, uma portaria, uma lei, não sei, do Ministro da Saúde, dizendo que os médicos que seguem os doentes no hospital público, onde eles deviam ser operados, não podem operar os doentes na privada. Há alguma razão para isto? Porque, como é óbvio, e repare, não estamos aqui a pôr em causa a honestidade da pessoa A, B ou C, mas num hospital que tem uma determinada procura, se os doentes não forem operados num determinado período de tempo, vão para a privada e são operados na privada, isto constitui logo à partida um estímulo para que quem trabalha num hospital público e num hospital privado possa não ter a produtividade necessária ou ideal no hospital público e operar os doentes no privado. Portanto, o seu professor está a ser politicamente correto. Não sei, talvez politicamente incorreto, não? Não, está a ser politicamente correto. O que o senhor está a dizer é que os médicos não operam nos hospitais públicos para fazerem essas operações nos hospitais privados e com isso ganharem bom dinheiro. Não, eu não estou a dizer isso. A doutora está a transformar... A doutora Judite sobre entrevistar políticos. Não. Eu estou a tentar descodificar as palavras do professor. Eu estou a dizer que o facto de haver uma determinada produção contratada com um hospital público, essa produção ser feita em produção normal. Sim. E quando essa produção não chega para responder à procura, os doentes poderem, para serem operados no tempo máximo de espera, ser operados no hospital privado, é necessariamente um estímulo para que profissionais, e são todos, médicos, enfermeiros, auxiliares, não há exclusividade obrigatória para nenhum profissional e todos fazem parte de equipas cirúrgicas. Profissionais que trabalham no setor público e no setor privado, que haja naturalmente menos estímulo para as coisas serem feitas no setor público e serem feitas no setor privado. E o senhor acha que está errado? É claro que acho, mas dir-lhe mais. Vou-lhe dar dois exemplos. Cirurgia de varizes. De acordo com o modelo de custeio no Centro Hospitalar de São João, uma cirurgia de varizes ficaria por 300 euros. 300 euros? Sim. O Estado paga ao São João 1.500 euros. 1.500? 1.500. Então e porquê? Paga ao setor privado, no âmbito do preço de tabela de SIGIC, 1.700 euros. Uma cirurgia de substituição de uma prótese valvular cardíaca, pelo modelo de custeio de São João, fica à volta de 19.000 euros. O Estado paga ao São João 4.000 e poucos euros. Paga a preço de tabela aos hospitais privados 30.000 euros. Então isto dos hospitais privados é um grande negócio, dito. Eu não sei qual é o preço. Eu não sei qual é o preço a que fica o privado. Uma cirurgia destas feita num hospital privado. Agora, o que eu sei é que, enquanto responsável pelo Hospital de São João, com os profissionais que temos,
com a gente que temos e que consegue estes resultados e estes custos, nós estamos disponíveis para competir em preço de mercado com quem quiser. O problema é que o modelo de financiamento, mas isso volta-nos a colocar a questão de... Deixa-me fazer uma pergunta, porque isso tem um ar tão absurdo. Isso já foi discutido pelos ministros da Saúde. O que é que eles explicam para este desconchave? Não, isso obriga a uma explicação mais longa, que é a seguinte. O modelo de financiamento dos hospitais assenta num contrato de programa. E há uma definição de preços para cada GDH. GDH é um grupo diagnóstico homogéneo. E, por exemplo, é que eu digo que o GDH das varizes vale 1.500 euros para o São João e o GDH da cirurgia de prótese valvular cardíaca vale 4.000 e tal euros. Bom, os GDHs cirúrgicos de internamento são pagos por um preço médio, chamado GDH cirúrgico, que incorpora o preço médio mais uma ponderação pela complexidade do hospital. É por isso que pagam mais caro do que ao preço real as varizes e muito mais barato do que ao preço real as cirurgias muito dispendiosas, altamente complexas, porque pagam por um preço médio. Bom, este modelo existe pela incapacidade que temos, e que existe também noutros países, de conseguirmos que todos os hospitais possam faturar de facto o preço do GDH específico, de cada um deles, da cirurgia de varizes, da cirurgia mais complexa, da outra cirurgia, da outra, são centenas. E é uma maneira de tentar encontrar uma aproximação. O problema é que este modelo, como compreendem, tem outro enviesamento, é que promove a seleção adversa. Se no Hospital São João nós não estivéssemos preocupados realmente com o serviço público que temos de prestar, o que é que fazíamos? Resolvíamos a lista de espera toda de cirurgia de varizes. E não íamos fazer a cirurgia, por exemplo, de prótese aórtica, que é muito dispendiosa. Só que a de varizes é menos prioritária. A outra exige uma intervenção, muitas vezes rápida e urgente. Claro. Mas promoveríamos a seleção adversa. E promove seleção adversa em algumas áreas. Desculpe, deixe-me voltar, se não se importa, a este problema. É que isto tem ar de escândalo. Quer dizer, a vocês pagam-lhes 1.500 euros. Ali ao privado pagam 7, 8, 10 mil. 6 vezes mais. Não. No caso das varizes, a diferença são 200 euros. Mas houve uns números iniciais que era uma desproporção brutal. 4 mil e tal pelo GDH médio cirúrgico, que no caso de uma cirurgia altamente diferenciada, como é a cirurgia torácica, custa 19 mil euros no São João, mas pagam 4 mil e tal também por uma cirurgia de meia hérnia. Quanto é que o Estado paga? Paga mais? 30 mil, à volta de 30 mil. Sim, Esquece, são mais 11 mil. Isto é uma coisa esquisitíssima. Mas isto é assim há muito tempo. Isto é que precisa ser alterado. Não, mas está bem, mas isto o que significa alterar todo o modelo de financiamento. Mas aqui na nossa terra, em matéria de dinheiro, a gente só encontra absurdos. Mas é que vocês dariam lucro, provavelmente, no São João, se este tipo de intervenções vos fosse pago ao preço do mercado. Mas a questão aqui não é... Bom, a questão aqui em termos de dinheiros, e em particular num hospital público como é o São João, não é bem a questão de dar lucro. Não, isto é uma caricatura. Claro, com certeza. Eu tenho a noção de qual é a missão de um responsável ou de um conselho de administração numa entidade pública empresarial, que só tem isto de nome, porque de resto é o mais puro sistema administrativista que podemos imaginar, não tem nada de entidade pública empresarial, mas de qualquer das formas, enquanto numa empresa privada, a administração tem como objetivo satisfazer as expectativas do acionista, que são obter mais valias, lucro, é natural. Satisfazer os clientes, porque é fundamental captar clientes para poder gerar esse lucro e sustentar a marca. Numa empresa como aquela em que eu trabalho, ou enfim, entidade pública empresarial como aquela em que eu trabalho, a expectativa do acionista legítima é que os custos sejam reduzidos, que o cliente esteja satisfeito e, obviamente, também sustentar a marca. Agora,
vamos ver... E o senhor acha que isso, portanto, é possível? Eu acho que sim. O senhor acha que isso é possível? Acho. Sr. Professor, nós temos 5 minutos para acabar o programa. Portanto, e nós vamos tê-lo aqui no próximo dia 7. Eu gostava que o Sr. Professor falasse agora deste ponto que tem a ver com a produtividade dos recursos humanos, porque já falamos aqui da estrutura dos custos, enfim, não de uma forma completamente exaustiva, mas em relação à produtividade dos recursos humanos. O senhor também já avançou aí alguns números. Há mais alguma coisa que queira dizer? Comparação com o Hospital de São João, tenho aqui alguns dados de absentismo também no Serviço Nacional de Saúde. O que é que o senhor nos pode dizer sobre isso? Dados de absentismo no Serviço Nacional de Saúde não